Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia quem nos acompanha aqui no plenário e a todos que nos acompanham pelo canal 16 e também através da internet. São vários assuntos que eu tenho hoje nesse espaço de grande expediente. O primeiro deles é um assunto nacional que tem um reflexo na nossa vida, que é a tramitação do projeto de terceirização que reduz, na minha avaliação, na avaliação da nossa bancada do PSB aqui em Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul, reduz os direitos trabalhistas. Ontem teve a votação de um regime de urgência para a votação, para a tramitação desse projeto de lei, o projeto 4330, e infelizmente, vereador Frisso, vários dos nossos companheiros do PSB de vários estados votaram a favor do regime de urgência, contrariando os princípios do PSB, os princípios que são sempre favoráveis aos direitos trabalhistas. Esses deputados que votaram a favor do regime de urgência, querendo que a tramitação fosse acelerada, são traidores dos princípios do nosso partido. E eu sugiro até que nós aqui da bancada do PSB, com a consonância do vereador Frisso e do nosso líder Edi Carlos, que a gente faça aí uma carta de repúdio a esses deputados. Menos mal que os deputados gaúchos, tanto o Heitor Chu como o deputado Stedley, votaram não ao regime de urgência, mantendo os princípios do nosso partido, que é contra esse projeto que retira direitos dos trabalhadores. Então, quero deixar aqui o meu repúdio, nós faremos isso em nome da bancada, eu fiquei realmente bastante surpreso, chateado de ver vários deputados do PSB de vários estados, incluindo o estado de Pernambuco, que é o estado que tem ali uma força muito grande do PSB, mas é dominado por uma outra ala, tenha votado a favor desse regime de urgência. Permite uma pequena parte, vereador? Pois não, vereador Frisso. Vereador, até para que os colegas vereadores compreendam, né, de fato existe uma divisão na nossa bancada na Câmara Federal, liderada pela família Bezerra, né, que ocupa um ministério, indo contra a decisão da direção nacional, que recomendou a nossa não participação no governo Temer, e a bancada federal gaúcha tem sido resistente nessa questão, né, de defender os princípios partidários, e de fato acho que nós chegaremos a agosto agora com a nossa convenção nacional, aonde vai se passar limpo essas questões, né, e nós temos defendido que, lamentavelmente, alguns deputados que vieram para o PSB e hoje constitui uma maioria na Câmara, não no Senado, liderados por esse pessoal que hoje ocupa o Ministério, e tendo à frente a Tereza Cristina, uma latifundiária, lamentavelmente, né, que veio para o nosso partido, mas que no devido tempo acho que a gente há de conseguir, vereador, com posições como a que Vossa Senhoria está espelhando aqui, eu sei que são posições a nível nacional que estão acontecendo internamente no nosso partido, para depurar a nossa bancada, né, e que elas estejam de acordo com o nosso programa. Obrigado, vereador Frisso. Outro assunto é a questão dos médicos. Eu quero dizer que eu tenho o maior respeito aos servidores da área da saúde. E não é só a questão dos médicos em si, mas as equipes de enfermagem, aos servidores que trabalham nas UBSs, no postão 24 horas e nos órgãos municipais que atendem na área de saúde. O pessoal faz um esforço muito grande para atender da melhor forma possível os nossos usuários do Sistema Único. E também o meu elogio aos bons médicos, né, aqueles que atendem olhando nos olhos das pessoas, aqueles que ouvem o seu usuário, aqueles que dão pelo menos um sorriso, aqueles que tratam os usuários com educação, que dão atenção devida para os usuários, que não atendem as pessoas em 1 minuto, em 30 segundos, que não olham nem no rosto das pessoas. Meu repúdio aos médicos que fazem o atendimento como se fosse uma grande obrigação e não como se fosse uma missão. Não são todos bons médicos, mas também não são todos maus médicos aqui em Caxias do Sul. Mas é aquela história, né? Se a gente ouvir sempre o chapeuzinho vermelho, a gente vai achar que o lobo é sempre mau. Nós temos que ouvir os dois lados. E, infelizmente, aqui na Câmara de Vereadores, nos últimos tempos, a gente tem ouvido praticamente um lado só. E o lado dos médicos. Embora todo o nosso esforço como Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Renato Oliveira, de tentar intermediar negociações, tentar estabelecer diálogos, sugerir ações, é isso que a Comissão de Saúde tem feito, através da liderança do nosso presidente Renato Oliveira. De qualquer maneira, a gente está ainda no impasse. O impasse que não é de agora, né? É um impasse que vem de quase 20 anos.
Eu me lembro, acompanhando jornalisticamente, desde a época do prefeito Pepe Vargas, que já tinham denúncias de usuários do Sistema Único de Saúde que, em época de Copa do Mundo, iam lá e não tinha médico para atender eles porque estavam assistindo jogos da seleção brasileira, de outras seleções, e não atendiam. E hoje, eu não sei se para vocês chegam, mas o tempo que eu trabalhei na rádio durante 7 anos apresentando programas de jornalismo, muitas reclamações vinham para nós de mau atendimento dos médicos. Então, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Nem todos os médicos são maus, mas nem todos fazem um mau atendimento, mas nem todos os médicos fazem um bom atendimento. E isso a gente precisa depurar. Essa decisão do Sindicato dos Médicos de delatar quem não faz greve é uma decisão tão absurda, tão patética, que é uma coisa assim que me causa... Eu fui bancário no início da minha vida, eu fiz sempre greve dos bancários. Eu também ficava indignado quando algum colega não participava das greves. Mas daí a gente demonizar quem quer permanecer no seu trabalho é uma coisa patética e absurda. Eu não posso concordar com isso, não posso concordar com o que disse o presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, delatando quem não vai participar de uma greve. Olha, as pessoas têm o direito de participarem de uma greve, eu acho justa, de uma paralisação, qualquer categoria tem esse direito, algumas por lei não têm, mas enfim, as reivindicações são justas, mas as pessoas que não querem participar de uma paralisação, elas têm o direito de não participar. Não tem que ficar tendo dedo duro. Isso me lembrou muito o regime militar, né? Onde as pessoas ficavam investigando quem era contrário ao regime, ficavam espionando e dedurando. Uma coisa assim, sem princípios. E até em função disso, para não ficar aqui nessa discussão de eu sou contra ou sou a favor. Se eu sou a favor dos médicos, se eu elogio os médicos, eu sou contra o prefeito. Se eu critico os médicos, eu sou a favor do prefeito. A minha questão não é essa, nós temos que pensar na saúde e no atendimento aos usuários. Eu estou aqui propondo, inclusive, uma adequação na questão da ouvidoria, hoje, da Secretaria da Saúde. Hoje, quem quer fazer qualquer tipo de reclamação quanto ao mau atendimento do médico, ele tem o Alô Caxias, que eu não sei quais são os profissionais que trabalham lá, mas, enfim, invariavelmente são pessoas que estão em estágio, né? Ou por e-mail, ou no postão 24 horas, ou por telefones. Eu duvido que alguém saiba o telefone para fazer algum tipo de reclamação aos médicos. E quando alguém faz uma denúncia de mau atendimento, o médico me atendeu em 30 segundos, o médico me atendeu em 1 minuto, o médico não me olhou na cara, o médico estava tomando café quando o horário da consulta era às 10 horas, como já aconteceu numa UBS no São José. 10 horas, a usuária marcou a consulta, 10 horas o médico estava tomando café e atendeu a usuária às 11. Nós não podemos ficar quietos em relação a isso, né? Uma coisa é o salário, é aquilo que os médicos têm que ganhar, que eu acho que é justa a reivindicação, tem que ganhar bem, mas tem que atender bem o usuário, sim. E nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém que atenda mal o usuário do Sistema Único de Saúde. Então, alguém que faz isso, e não são todos, precisa ser denunciado. Hoje, se alguém denuncia, a reclamação vai até a Secretaria da Saúde, e a Secretaria da Saúde retorna essa reclamação para a Unidade Básica de Saúde. E quem tem que fazer a descrição do problema é a chefe da UBS, ou a enfermeira. Olha, o médico atende mal, o usuário denuncia, a denúncia chega à a secretaria devolve para a UBS, e quem fala pelo médico é a enfermeira, é a chefe da enfermagem. Um absurdo, uma coisa ridícula, um sistema de ouvidoria que não funciona. E eu peço aos senhores e às senhoras e àqueles que nos acompanham, vocês têm ideia ou vocês têm algum número de algum médico, alguma informação de algum médico que tenha sido punido, exonerado, que tenha sido chamado a atenção por uma secretaria, não só essa secretaria, desse governo, de outros governos, por ter atendido mal o médico, por algum usuário ter reclamado dele e alguém da secretaria que tem lá um diretor, uma diretoria dos médicos, tem uma diretoria de enfermagem. E aí passam a bola para a chefe da UBS fazer essa cobrança ao médico. A chefe da UBS provavelmente vai ficar bastante constrangida de fazer uma cobrança dessas para um médico. Muitos deles se acham deuses e se acham superiores a todo mundo. Então, eu tô sugerindo uma adequação desse sistema de ouvidoria. Ele precisa ser melhorado. É preciso, sim, que a Secretaria da Saúde não repasse essa responsabilidade para a equipe de enfermagem na apuração de denúncia, que a Secretaria tenha uma espécie de corregedoria para apurar essas denúncias que às vezes chegam a respeito dos médicos, do mau atendimento dos médicos, que não são todos, mas tem reclamações sim. Eu peço um espaço de liderança
ao nosso líder, sindicato. Senhor presidente, uma declaração lida da bancada do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e segue a tribuna o nosso colega vereador Alberto Meneguzzi. Está concedida uma declaração do líder da bancada do PSB, segue o vereador Alberto Meneguzzi. E aí a gente tem que ouvir ainda o presidente da Federação dos Médicos vir aqui nessa casa e pedir para que a nossa casa faça uma CPI para investigar esse tumulto. Não é e o que faz o Sindicato dos Médicos para apurar os maus médicos, para apurar o mau atendimento? O que faz o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina, para apurar também as denúncias da população e dos usuários? Não é essa casa que tem que resolver de uma hora para outra os problemas da saúde de Caxias do Sul, problemas que vêm de longa data. O prefeito precisa, sim, dialogar, mas está empurrando com a barriga uma situação que já vem sendo empurrada com a barriga há muito tempo. Já veio da administração do prefeito Alceu, já vem da administração do prefeito Sartori, ou alguém não lembra aqui que foram 6 meses de paralisação dos médicos da administração do governo Sartori como prefeito aqui. A gente não pode ficar só delimitando 3 meses, 4 meses de governo, a gente tem que fazer um retrospecto histórico de situações, e essa situação dos médicos é uma situação que a população não aguenta mais. A cada paralisação são centenas, milhares de consultas que são canceladas, as pessoas estão esperando por exames 6, 7, 8, 9, 1 ano para fazer esses exames, não há nenhum tipo de ação propositiva, só discussões inúteis a respeito desse assunto. Chega a ser patética essa proposta da prefeitura também de fazer uma avaliação por caderninho, quer dizer, a pessoa vai fazer uma consulta, depois sai da consulta e faz lá uma avaliação no caderninho a respeito dos médicos. Isso é patético, é ridículo. Uma avaliação não se faz assim, nós precisamos pensar de forma mais profissional, de forma mais séria a respeito de como avaliar os médicos. E nesse contexto é preciso que o Sindicato dos Médicos ajude e que o CREMERS ajude. Vocês lembram da última questão envolvendo saúde, que envolvia médicos do SAMU, que prestavam serviço em Farroupilha, e alguém batia ponto por eles aqui, cobriam eles, houve uma investigação, esses médicos tiveram que devolver os valores que tinham que devolver aí por causa da investigação, levaram uma punição, mas estão trabalhando. Exatamente. Então, os médicos, quer dizer, levaram uma dura, devolveram os valores, mas continuam trabalhando. Se fosse em qualquer outro servidor, uma enfermeira, qualquer outro servidor municipal que fizesse esse tipo de falcatrua, de indecência, qual seria a punição para eles? Exoneração. Médicos não são exonerados, médicos não são demitidos, médicos não são punidos. E é isso que a gente precisa melhorar, sempre ressaltando que são os maus médicos que precisam desse tipo de ação por parte de qualquer executivo, não só desse, mas quem vier no futuro, e coisa que não aconteceu nos governos passados. Para encerrar, eu quero falar a respeito dos conselhos. Esses dias, a existência de conselhos aqui em Caxias do Sul. Nós temos 23 conselhos em Caxias do Sul. Na última quinta-feira, vereador Rafael, a gente esteve reunido com a secretária do Meio Ambiente, estavam lá também outros vereadores, a secretária Patrícia Razia, e a justificativa dela para não continuidade de castrações em Caxias do Sul, para o rompimento do contrato com a clínica que fazia castrações, era que não havia previsão orçamentária para isso nesse ano, e por essa razão o contrato foi rompido. Bom, nós a questionamos ali a respeito disso, e eu perguntei para a secretária Patrícia Razia, não existe um fundo municipal do meio ambiente? Resposta dela, existe. Não há recursos nesse fundo que poderiam ser utilizados para que as castrações continuassem? Existem. Por que eles não são usados? Porque existem rubricas específicas. Quem define a utilização do dinheiro do fundo é o CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Quando se reúne o CONDEMA? A cada 2 meses. Já se reuniu esse ano? Não. Então nós estamos no 4º mês do ano, 5º mês quase, praticamente, e nós não tivemos nenhuma reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que tem prerrogativas, é um conselho importante e que define, inclusive, a utilização desses recursos do fundo, que, na minha modesta opinião, poderiam ter sido utilizados, sim, para continuar ou prorrogar o contrato de castrações, já que são 8.000 famílias, segundo o relato da secretária Patrícia Razia, isso equivale a sei lá quantos animais, são 8.000 famílias cadastradas, mais um tanto de milhares de animais aqui que vão ficar sem castração. Eu recebi a resposta da secretária, porque eu pedi quando é que seria a primeira reunião do CONDEMA. A reunião acontece hoje, e tem aí uma pauta, eu pedi a pauta dessa reunião,
E a resposta que foi é análise e votação dos processos administrativos, 201, deu os números do processo, mas não tem os assuntos aqui. E já deu também as datas das próximas reuniões. Então, eu questiono a existência de alguns conselhos, entre eles o Conselho Municipal, esse conselho, o CONDEMA, que em 4 meses não se reuniu nenhuma vez, e que deveria ter se reunido a cada 2 meses, e isso está na sua lei. E outros 23 conselhos existem em Caxias também, e muitos nem se reuniram nesse ano. O Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, o ano passado eu recebi uma lista de que várias entidades não foram 5, 6 reuniões. São entidades que já deveriam ter sido excluídas. Então, falta realmente uma prestação de contas da situação dos conselhos. Hoje, se a gente quiser procurar alguma informação sobre os conselhos, quem é o presidente, quando é que se reuniu, quais são as entidades que faltaram, quais são as entidades que poderiam ser excluídas, onde a gente encontra? No site da Câmara, no site da Prefeitura, em qual site? Onde? Para quem que a gente tem que pedir informações sobre o funcionamento dos conselhos? A gente não sabe. Então, mas são 23 conselhos, alguns, claro, com prerrogativa deliberativa, alguns consultivos, enfim, ninguém é remunerado para isso, mas são conselhos importantes que representam quase que a totalidade da nossa comunidade para discutir assuntos importantes. O CONDEMA é um deles. Então, eu estranhei que em 4, quase 5 meses, não tivesse tido nenhuma reunião, cujo conselho, quem preside é a própria secretária do Meio Ambiente. Vereador Kiko, sua parte. Obrigado, vereador. Ontem nós conversamos sobre esse assunto, né? O Conselho Municipal da Saúde não é um conselho, é algumas pessoas que dão o nome e fazem valer dessa responsabilidade. Muitos deles não participam. Dos locais também, na minha região, só aparece na reunião o presidente, convoca, não vai ninguém. Desde setembro não tinha reunião. Essa semana que nós nos encontramos. Então, tem que haver ali, as pessoas também dão o nome, só para aparecer o nome, mas nunca participam, só sabe cobrar e depois reclamar. Mas quanto a essa questão do médico também, está o Ministério Público do Trabalho agora intervindo, e já em tempo. Agora, vale ressaltar, não estou aqui defendendo nem um pouquinho o atual prefeito, nem um pouquinho. É que essa bola vem girando já faz tempo, vem girando. Só empurrando com a barriga. Ninguém teve a capacidade. Coragem, está com o poder na mão, tem coragem, tem que trabalhar com isso aí e definir essa situação. Então, não estou defendendo o atual prefeito, mas estão empurrando com a barriga faz tempo essa situação. Os médicos, alguns deles fazem de medo do sindicato, que a própria lei diz que ele não existe, entendeu? Tem medo, outros também porque não querem mais, mas não saem também, não desocupam o lugar, ficam ali. Então, tem uma situação muito terrível aí, quem está pagando é a nossa população, e a gente, como vereador, escuta e também não pode fazer nada. A Comissão da Saúde vai, trabalha, vai atrás, tudo, mas não é ela que define. Um exemplo agora, de manhã, quando peguei o celular, tinha uma mensagem. Uma vizinha minha, lá do Serrano, está desde as 9 horas da noite ali. Diz ela, depois liguei para ela, né, pedindo o telefone dela. Liguei agora há pouco, disse que os médicos, alguns dormindo, não sei o quê. Então, mandei assessoria lá. Eu não pude pedir para o vereador Renato também mandar alguém. Até peço desculpa, vereador. Mandei minha assessoria lá, vou trazer informações para ver o que está acontecendo mesmo. Obrigado, vereador. Tá bom, obrigado, vereador Kiko. Vereador Rafael, sua parte. Vereador Alberto. Desde o início do ano, eu venho aqui clamando para que seja vista a questão das castrações. Exatamente hoje, dia 19 de abril, faz um mês que não tem mais o programa de castrações de cães e gatos no município de Caxias do Sul. 600 animais deixaram de ser castrados em um mês. Nós já estamos entrando no segundo mês, 1.200. E a lista só vai aumentando. Se torna nulo um trabalho que iniciou há 10 anos, vereador, e a superpopulação de animais vai aumentar. E falar em animais é falar em saúde pública. Os animais são transmissores e receptores de doença. Então, está agravando muito. Então, quando a gente fez a pergunta para a secretaria, e a reunião? Está na pauta, vereador, a reunião do CONDEMA hoje à tarde, que respeita as castrações? Essa é a pergunta. Obrigado. Tá bom. Obrigado, vereador Rafael. Para encerrar, para ficar dentro do tempo, 2 observações a respeito do que a imprensa coloca hoje, tanto o Jornal Pioneiro como a Folha. Na coluna de política, a jornalista Rosilene Poça usa uma fala minha, um escrito meu no Twitter, para dizer que existe um climão na oposição entre eu, por uma ponderação que eu fiz a respeito dos projetos que foram desarquivados, e a bancada do PTB. Não existe climão nenhum. Eu tenho o maior carinho e respeito pela bancada do PTB, vereadora Diló, Tomé, vereador Cassina. Foi apenas uma ponderação de que eu não entendi o porquê retirar 6 projetos, sendo 5 do ex-prefeito. Mas o vereador Adiló já me explicou aqui,
porque não houve essa explicação da utilidade de alguns projetos. Eu, sinceramente, dos 5, eu gostei de alguns projetos do ex-prefeito, mas só fiquei na dúvida por que a retirada, já que os 5 foram considerados inconstitucionais, já passaram e já foram considerados inconstitucionais. Mas o vereador Adiló já me explicou hoje aqui. E, por último, a Folha fala que o vereador Rafael Bueno é o nosso líder de oposição aqui, né, da casa. Eu tenho o maior respeito pelo vereador Rafael Bueno, é um batalhador, acompanho a carreira política dele há muito tempo. Mas o senhor não é meu líder de oposição, eu vou dizer isso para a Folha, né? O meu líder é o vereador Edi Carlos, que é o líder do nosso partido, e a gente debate as coisas. Nosso partido é um partido de oposição responsável, né? Que sabe criticar, que sabe sugerir, e que propõe coisas também, mas que vai ter essa fiscalização rigorosa. Então, com todo respeito, Rafael, não é para o senhor, mas enfim, para a Folha, sempre o pessoal acaba denominando um ou outro como líder, assim como o pessoal diz 18 de oposição, 5 que são situação, são tipo de adjetivos que não levam a lugar algum. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que acompanharam.